faz alguns meses que eu fiz um vídeo sobre o unboxing e o teste da RTX 3060. Como o vídeo foi feito numa plataforma mais antiga, que era a M3 Plus, com um processador FX e mesmo assim com 32 GB de RAM, sabemos que havia algumas limitações do processador para poder impulsionar a placa no seu real desempenho. Pensando nisso, eu decidi fazer um upgrade, que inclusive eu fiz um vídeo aqui sobre o upgrade de todas essas peças, que está aqui no card acima que você pode conferir após esse vídeo. Mas no vídeo de hoje iremos fazer um teste novamente com a nossa RTX 3060 e ver qual é a performance que ela consegue entregar tanto jogos em 1080p quanto também em jogos em Quad HD. Óbvio que iremos trabalhar ali diversos tipos de configurações diferentes, mas podendo visualizar o quanto que essa placa ainda pode performar em hardwares de alto desempenho. Então, se por acaso é a primeira vez que você está aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro sempre que eu postar um vídeo novo. E agora vem comigo que vamos realizar os testes e com certeza os resultados vão te surpreender. Começando pelo Quad Warzone, já temos de cara uma excelente taxa de frames por segundo. Então, dentro da casa dos 100 quadros por segundo já é uma taxa muito positiva para o nível de qualidade que nós estamos realizando o teste. Como o game está com todas as configurações altas, podemos observar que pode em alguns momentos ter pequenas oscilações que podem entrar na casa dos 90 FPS, 95, em alguns casos até mesmo 89, mas de forma geral, para esse nível de qualidade, para o tipo de game que é um resultado muito positivo. Para aqueles que são mais exigentes e gostam de jogar o game de forma mais competitiva, o ideal é trabalhar dentro das configurações personalizadas, que nós teremos uma taxa de FPS muito maior do que aquela que podemos obter ali com as configurações mais altas. Seja em 1080p ou em Quad HD, com configurações altas ou personalizadas, podemos obter uma excelente taxa de FPS, tanto um cenário quanto o outro, o que torna o game mais do que jogável e extremamente convidativo para quem gosta de Call of Duty. Seguindo com nossos testes, agora vamos testar o God of War 2018 e, para nossa surpresa, o game tanto em 1080p quanto em Quad HD apresenta resultados extremamente positivos. Dentro de 1080p, nas qualidades altas, podemos observar que o game ele roda simplesmente fluido, sem a necessidade de recursos como o DLSS. Já quando utilizamos as escalas de texturas ou configurações mais altas, podemos observar que o game ele já não performa mais de forma tão estável assim. Então, dentro das qualidades alta ou extrema, podemos observar que o game ele acaba necessitando trabalhar um pouco mais para poder entregar ali a taxa dos 60 quadros por segundo. E essas oscilações acabam acontecendo em pequenos cenários ou determinados momentos durante a gameplay. Agora, quando damos um salto para resoluções mais altas, como o Quad HD, por exemplo, podemos observar que a taxa de FPS também acaba não estando tão fluida assim, semelhante às configurações no Ultra a 1080p, se estabilizando ali um pouco abaixo da casa dos 60 quadros. Quando observamos o cenário dentro de Quad HD com a utilização do DLSS, o cenário ele já muda completamente, dando muito mais estabilidade e qualidade para aqueles que desejam jogar. Então, God of War 2018 é um título extremamente jogável, com excelentes qualidades, e que na realidade, sendo bem sincero para vocês, não há diferenças extremamente perceptíveis entre a qualidade alta e extrema. Seguindo agora para God of War Ragnarok, podemos perceber que ele desempenha de forma muito semelhante ao seu título anterior, seja com a utilização do DLSS ou sem a utilização do DLSS, principalmente quando nós realizamos os testes em 1080p. Podemos observar que ele mantém uma taxa de estabilidade extremamente positiva, tanto para as configurações mais altas, quanto até mesmo para as configurações extremas. Óbvio que ele acaba tendo um comportamento muito semelhante ao game anterior, onde temos pequenas oscilações em determinados momentos, o que torna-se necessário para aqueles que desejam ativar o DLSS, um recurso essencial para poder melhorar a performance do título. Lembrando que todos esses games foram testados com DLSS no modo qualidade, para poder atingir a melhor qualidade possível, junto ao desempenho que o game realmente merece. Óbvio que não poderemos deixar de fora da lista o clássico GTA V, que atravessou diversas gerações e não para de receber updates. O ponto interessante é que, pelo nível de detalhes e qualidades gráficas que o próprio game possui, temos a possibilidade de ativar tudo isso para poder ver até onde que essa configuração consegue chegar. E pelo incrível que pareça, podemos obter uma taxa estável de acordo com a taxa de atualização do monitor
e 75 frames por segundo. Então, isso tanto em Quad HD quanto 1080p. Podemos observar que tudo aquilo que foi selecionado na configuração das qualidades mais altas consegue manter uma qualidade excelente, ou seja, temos uma estabilidade muito boa, sem depender de outros recursos adicionais para poder manter a taxa de FPS e a qualidade da própria gameplay. Também seguimos com Red Dead Redemption 2, foi um título extremamente pedido por vocês, e aí eu gostaria de apresentar como que esse game performa dentro das configurações mais altas possíveis. Então podemos obter dentro do nosso teste realizado uma taxa extremamente positiva na casa dos 75 quadros, com pequenas oscilações em determinados momentos de acordo com o nível de qualidade desejado. A 1080p o jogo ele teve uma performance excelente. Podemos observar que a taxa de quadros, tanto na Vulkan quanto no DirectX 12, ele conseguiu manter a estabilidade dentro da taxa de atualização do monitor. Óbvio que em alguns cenários tivemos pequenas oscilações abaixo de 70 quadros, mas nada de estar abaixo de 70 ou 60, sempre oscilando nas casas dos 60, 65, mas nada abaixo disso, o que consegue manter uma boa estabilidade e nos traz também um excelente resultado. Um ponto a se ressaltar é que eu observei um detalhe um pouco diferente entre a performance da placa no DirectX 12 e também na Vulkan. Eu percebi que com o DirectX 12 o game ele consegue manter uma estabilidade muito maior na taxa de frames por segundo e ele consegue sempre se manter ali dentro da taxa dos 70. Isso dentro das mesmas configurações que nós testamos na Vulkan, seja a 1080p e seja em Quad HD também. Então, Red Dead Redemption com essas configurações é um game que me surpreendeu bastante e para quem desejar realmente jogá-lo a 1080p ou Quad HD, terão essas duas opções de resoluções com uma excelente qualidade gráfica esperando por você. Resident Evil 4 Remake ele também não está de fora da nossa lista, ele entrega uma qualidade excelente. Então podemos observar que todas as configurações do game ele apresentam as qualidades mais altas, podemos ter uma taxa fluida de 75 quadros por segundo. No entanto, quando colocamos em resoluções mais altas, como Quad HD, acabamos perdendo um pouco mais de performance dentro do que o título se apresenta. No geral, se você realmente deseja jogar em Quad HD, você pode utilizar recursos personalizados e upscaling que pode ajudar a melhorar a qualidade da sua gameplay e principalmente a estabilidade dos FPS. No mais, o jogo ele dentro de 1080p com todas as suas configurações no máximo, elas conseguem entregar uma taxa extremamente fluida e que torna o game mais do que jogável para quem realmente deseja experimentar esse tipo. Spider-Man Miles Morales também é um game que me surpreendeu muito por aquilo que ele entrega. A qualidade gráfica selecionada e os testes realizados tanto em 1080p quanto em Quad HD no nível mais alto possível entregou uma taxa de FPS extremamente aceitável e que surpreende muito na forma como o game foi desenvolvido. Em todos os momentos durante a gameplay eu não senti nenhum problema com oscilações de FPS e que complicasse totalmente a minha experiência. Agora, quando colocamos o game em Quad HD, sem DLSS e até mesmo sem a presença de Ray Tracing, pelo incrível que pareça, conseguimos também obter taxas extremamente aceitáveis de 75 quadros por segundo na grande maioria das vezes, o que torna o game mais do que satisfatório, tanto pelo seu desempenho, quanto nas opções de resoluções que podemos escolher para experimentar o jogo. Em alguns momentos também foi realizado o teste com o Ray Tracing e não tivemos quedas significativas de frames por segundo, mas a experiência apresentada, na minha opinião, é algo que simplesmente não vale a pena, porque ao longo da gameplay é um detalhe que acaba passando despercebido na maioria das vezes. Então, para priorizar o desempenho ou pequenos detalhes visuais, eu prefiro deixar isso de lado e dar atenção para aquilo que, para mim, realmente importa. Um dos games que acaba dependendo demais de DLSS para poder conseguir atingir uma qualidade de desempenho muito positiva dentro daquilo que ele se apresenta, e necessário também personalizar algumas configurações, é o game chamado Lords of the Fallen de 2023. Um game extremamente polêmico que lançou cheio de problemas, mas após as suas atualizações, o game ele se apresenta de uma forma muito mais jogável recentemente. E dentro disso podemos observar que, mesmo com essas atualizações e com aquilo que o game se propõe, ele consegue entregar uma taxa de quadro ali na casa dos 60 quadros, 75 quadros e
em certos momentos na casa dos 55, pelo incrível que pareça. É um game que, ao meu ver, poderia ser melhor trabalhado, poderia apresentar um resultado muito melhor e que acaba tendo performances muito superiores em placas mais potentes. Isso tanto em 1080p, isso principalmente em Quad HD. Agora, quando observamos a 1080p e conseguimos trabalhar as configurações mais no alto, na grande maioria dos casos, podemos obter uma estabilidade melhor na taxa de quadros e também uma gameplay muito mais fluida. No geral, Lords of the Fallen 2023 é um excelente título que, mesmo com esses pequenos problemas, ele consegue manter uma boa taxa de FPS, tornando-se um jogo também extremamente jogável. O The Callisto Protocol também é um deles que entra para a nossa lista de testes e ele consegue entregar uma taxa muito boa de quadros por segundo, tanto a 1080p quanto em Quad HD. Obviamente, quando trabalhamos em Quad HD, precisaremos trabalhar um pouco mais configurações personalizadas e também a utilização do DLSS, coisa que já no 1080p nós não precisamos nos preocupar. Algumas configurações como um único item de sombra, reduzindo para um nível mais abaixo, conseguimos obter uma taxa extremamente fluida com as demais configurações no máximo a 1080p. Agora em Quad HD esse cenário já é um pouco diferente, sendo necessário ferramentas de upscaling para poder conseguir atingir, em alguns casos, as taxas mais fluídas na casa dos 75 quadros. No geral também é um game extremamente jogável e que vale demais a pena conhecer. Vamos fechar com mais dois games de corrida e vamos começar pelo The Crew 2. The Crew 2 ele apresentou um resultado extremamente positivo pelo nível de detalhe que o jogo também se propõe. Tanto em 1080p quanto em Quad HD você não vai ter problemas de poder jogar o game com todas as configurações no máximo. Assim como no geral o game ele dispensa qualquer tipo de comentário e você vai poder usufruir de tudo aquilo que ele tem de melhor dentro das suas configurações. Também podemos dizer o mesmo do Automobilista 2, que tanto em 1080p quanto em Quad HD consegue entregar uma excelente qualidade gráfica, um excelente desempenho e o que vai cooperar também para uma excelente gameplay. De forma geral, games de corrida performam muito bem dentro das suas configurações, não tendo dificuldade alguma de poder performar de forma positiva e entregar um resultado extremamente satisfatório para os amantes de corrida. Bem o que você pediu. Exagerou na abertura de pernas. Fatality. Então podemos observar que a 3060 de 12 GB conseguiu entregar um resultado extremamente satisfatório, tanto em jogos em 1080p, quanto também em jogos em Quad HD. Nesses dois cenários podemos observar a constância de 75 quadros de acordo com a utilização do Sync e também a taxa de atualização do próprio monitor. Obviamente, quem tem monitores com atualizações maiores poderá usufruir um pouco mais de performance do que aquilo que a placa realmente consegue entregar. Para quem não liga para isso e joga jogos competitivos ou não se importa de sincronizar a taxa de atualização do monitor com a própria placa de vídeo, pode ativar o V-Sync que você vai ver que vai ter uma performance muito maior, como alguns exemplos que nós tivemos aqui no vídeo. Já em cenários de jogos em Quad HD, muitos deles apresentaram também taxas de 75 quadros e também taxas de 60 frames. Óbvio que alguns jogos que utilizam a Unreal Engine 5 tiveram pequenas dificuldades de performar de forma muito positiva em certas resoluções. Em alguns casos, em certos cenários, dependendo de alguns títulos, na casa dos 55 quadros e outros também entre 55 e 60. Óbvio que aumentando a resolução, nós podemos ter uma pequena dificuldade de ter excelente performance. Mas em alguns casos também, com a utilização do DLSS, a gente consegue ter sim uma boa performance, uma boa taxa de quadros, que tornam todos os títulos extremamente jogáveis. Agora, para quem realmente quiser implementar o Frame Generation na série 30,
Infelizmente não temos isso de forma nativa com a NVIDIA, mas temos o Lossless Scaling, que pode ser um recurso alternativo que, bem configurado, pode entregar sim uma excelente performance para você. E se após esse teste realizado você ainda tem interesse de realizar a aquisição da 3060 de 12 GB, aqui embaixo na descrição do vídeo eu estou deixando o link de afiliado, onde você comprando por lá auxilia o canal a receber uma pequena comissão e auxilia assim também patrocinar o nosso projeto. E se por acaso você tem interesse em patrocinar o nosso projeto, temos outras formas também. Através do QR Code aqui presente na tela, ou também através do link do nosso LivePix. Se você também quiser se tornar membro do canal, tem o link de um vídeo exclusivo aqui, através também do LivePix, onde você pode patrocinar, fazendo assinatura e tendo condições especiais sendo membro do canal. Então, vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês, que Deus abençoe e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.